Nosso Rafael San, né? Para a entrevista. Muito bem, Martins. Obrigado a você e ao Rodrigo. Daqui a pouco tem muitas informações ainda sobre Guarabira, o dia a dia da cidade. Mas hoje vamos falar de saúde também, porque saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O doutor Henrique Coutinho está aqui conosco, inclusive vocês sabem que nós estamos divulgando o consultório, o trabalho que ele realiza como otorrinolaringologista aqui na nossa cidade. E hoje nós vamos mais uma vez bater um papo, doutor Henrique. Bom dia, satisfação recebê-lo nesta manhã. Bom dia, quero dar bom dia a toda a bancada, certo? Estou aqui em Guarabira mais uma vez, estava devendo já essa visita há um bom tempo. Estou aqui novamente com nosso amigo Rafael San e a bancada. Muito bem, vamos falar um pouquinho, doutor Henrique, muita gente está tendo gripe de novo, está pegando pesado, e aí quando termina a gripe, muita gente relata que fica com a audição um pouco diminuída. Rapaz, parece que houve alguma coisa, está entupido, está... No linguajar do povo é o tomoco. O que é que aconteceu com essa pessoa e o que é que a gente pode fazer, doutor Henrique? Isso é bem comum, certo? Épocas do ano, a gente ter acometimentos de quadros virais, e aí nesses quadros virais, os mais presentes que a gente tem são quadros gripais, certo? Resfriado, que acomete com nariz entupido, secreção nasal, dor de garganta também está relacionada a isso. E aí, com o final da gripe, ou até mesmo do meio para o fim, a gente tem o quadro de um ouvido obstruído, uma secreção que vai para o ouvido. Às vezes, doutor, o catarro foi para o ouvido. A gente pode falar de uma forma mais abrangente, sim, foi aquele catarro que foi para o ouvido, porém, a fisiopatologia da doença vai fazer com que produza um pouco mais de secreção no ouvido e a gente tenha essa sensação de ouvido tapado ou até mesmo com um zumbido, chiado, tá moco, de forma geral falando, certo? E aí, o que é que a gente pode para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, essas pessoas que têm esses quadros gripais? É fazer uma boa lavagem nasal com soro fisiológico, procurar um profissional para fazer essa avaliação, já que a gente tem vários profissionais com esse meio de tratar as pessoas com essa afecção. Agora, doutor Henrique, é natural que com o tempo o cidadão, o pajé que representa aqui os idosos, todos nós, de modo geral, que estamos avançando 40 mais, 50 mais, é natural que haja uma perda de audição, doutor, com o tempo? Falar agora para os idosos. Sim. Nem todo mundo está presente esse problema, certo? Mas a gente pode ver que a partir dos 40 anos, não só o ouvido envelhece, mas o corpo todo envelhece. Não diferente da gente, o ouvido também vai perder algumas células, e aí essas células do ouvido, que são neurônios, faz com que a gente venha a diminuir a audição. Às vezes é uma cabeça oca que a gente sente, é um chiado, um zumbido. E aí isso tudo cursa com uma doença, uma patologia chamada presbiacusia, quando é relacionada à idade. Então, primeira coisa, o que é que eu estou sentindo? Estou com a sensação de ouvido tapado, zumbido, chiado, procurar o especialista. Do especialista a gente faz o exame clínico, às vezes a gente lança a mão de um artefato, de exames que são necessários para diagnosticar essa questão de perda de audição. É muito interessante. Inclusive, doutor Henrique, a gente tem muitos conflitos entre as famílias, porque geralmente a pessoa ela começa a reclamar que não entendeu. Repita aí, por favor. Então, as pessoas que são os cuidadores, os filhos, netos, precisam começar a perceber também que isso vai acontecer. Isso. É bem evidente na prática clínica da gente ver essa necessidade da percepção não só do paciente, porque às vezes da parte do paciente há um preconceito de dizer que não está escutando, tá? E aí, quando esse paciente vem para nós, doutor, eu escuto tudo, mas não entendo. Isso aí também já é um fator preconizante de uma perda auditiva, certo? E aí, assim, doutor, eu não quero usar um aparelho auditivo. Quando tem indicação, o paciente às vezes tem esse preconceito, e levar em consideração também o óculos é o que auxilia a gente ver, e ninguém vai achar ruim porque está usando um óculos para melhorar a visão. Mas alguns pacientes, algumas pessoas têm dificuldade de fazer o uso do aparelho auditivo. Hoje a tecnologia está
tão avançada que tem aparelhos intra-auriculares, imperceptíveis, e os retroauriculares, que são atrás da orelha, eles também estão cada dia mais evoluídos, que assim, estão bastante imperceptíveis para melhorar a qualidade de vida do idoso. Não só o idoso, mas também as pessoas que necessitam desse meio para melhorar a audição. Para o senhor ver como é que acontece. As pessoas gostam de ostentar um fone de ouvido. É mais elegante, né? O aparelho, muita gente resiste. Mas quando é que a pessoa pode usar o aparelho, doutor? Quando é que chega aquela hora de dizer assim, realmente você tem que procurar? Então, o paciente, a pessoa em si, tem a sensação da diminuição da audição ou até mesmo zumbido associado, tá bom? E aí que esse zumbido a gente vai fazer exames, como a audiometria é o principal. Dessa audiometria a gente tem duas perdas auditivas mais importantes, a partir da perda leve, com queixas, certo? E uma perda leve na audição, já tem indicação de uso de aparelho. Não só essa perda, mas o zumbido também, alguns tipos de zumbido a gente controla com o aparelho auditivo. Você tem dúvidas? Quer fazer perguntas? Vamos lá polemizar. Doutor Henrique já falou sobre isso aqui, mas não custa tirar dúvida do povo. José Milson, Rafael, cotonete é recomendado? Então, já até mencionei outras vezes por aqui, até no consultório. Cotonete a gente usa para aplicação de alguma medicação que não seja no ouvido. Às vezes no ouvido, na parte externa, a gente pode até usar. Mas para limpar o ouvido é totalmente contraindicado. Por quê? A gente vai estar empurrando a cera que está lá no ouvido. E quando não tem a cera, aquele restinho de cera que tem no cotonete, quando sai, ela faz a proteção do ouvido. Então a cera é uma substância bacteriostática, fungostática, faz o quê? Evita a infecção do ouvido e, além do mais, lubrifica o ouvido. Às vezes aquele ouvido que está coçando, vem, doutor, eu tô com a coceirinha no ouvido, é uma coceirinha tão boa, eu boto um palito de dente, boto uma chave, boto o dedo, a unha, e aí pode gerar um quadro chamado de otite externa quando ferir o ouvido. E para a gente evitar esses problemas da audição, evitar o uso de cotonete, e sempre que tiver alguma alteração na audição, procurar um otorrinolaringologista para fazer essa avaliação. Zefinha está dizendo que também tem problema, sente um zumbido no ouvido. E eu quero ampliar, doutor Henrique, com a tontura. Muitas pessoas na idade, elas reclamam, determinada idade, elas reclamam não só da perda de audição, mas também reclamam que tem tonturas. É muito natural você encontrar, principalmente idosos, relatando isso. Que se levanta de repente, a cabeça começa a rodar, a gente estava fazendo um trabalho ali qualquer, daqui a pouco se vê desequilibrado, muitos caem, né? Isso. Enfim, essa tontura é um assunto também que o senhor tem tratado, né? Sim, sim. A questão da tontura é um fator multifatorial, tá? Não é só uma causa específica da tontura. A gente, para investigação de tontura, a gente faz pelo menos uns 3 baterias de exames que são relacionados não só à questão dos cristais. Todo mundo fala, estou com labirintite. Labirintite é um termo geral que todo mundo fala para uma labirintopatia, uma doença do labirinto. Então, vale lembrar que as causas de tonturas podem estar relacionadas ao metabolismo, alguma alteração nos exames que a gente faz, exames de rotina, que é sempre bom a gente estar realizando isso pelo menos uma vez no ano, relacionados a problemas do ouvido, algumas infecções do ouvido também pode causar a infecção do labirinto, que é especificamente a labirintite, e os cristais do ouvido também estão relacionados a quando está naquele localzinho errado, vai dar tontura. E aí a gente consegue abrir um leque para causas da tontura. Não só essas, mas também temos outras causas que aí, a gente, no decorrer da nossa investigação, podemos diagnosticar melhor. Mas sendo no ouvido, é com o senhor. O ouvido, nariz e garganta é comigo. Que realmente a tontura pode ser, né? Sim. Renan Carvalho está dizendo aqui, mandou uma mensagem dizendo: bom dia, Rafael, abraço a todos da Guarabira FM e também ao amigo Dr. Henrique Coutinho, um jovem que já é referência na área. Falar em referência, dizer, Renan, que aqui na CBClean tem um atendimento semanal
do doutor Henrique. E, graças a Deus, a procura tem melhorado. Graças a Deus, quero agradecer Rafael, toda a equipe aqui, nosso parceiro, que todo dia tem aquela lembrancinha com o doutor Henrique, aquele pontinho já conversado conosco aqui, direciona os atendimentos quando necessário para a CB Clean, certo? Para fazer nossas avaliações. E aí, só tenho realmente a agradecer com todos que fazem parte dessa nossa história aqui. Doutor Henrique, a Elisângela pergunta, o senhor faz exame de alergia? Sim, a gente faz exames de alergia, a gente faz o teste cutâneo, certo? Que é o prick test. A gente, a priori, tem 15 alérgenos, são 15 substâncias para saber quais alergias que você tem. Ou é ácaro, a gente tem 3 tipos de ácaro, 3 tipos de pólen, epitélio de cachorro, epitélio de gato, que é o pelo de cachorro, pelo de gato, leite, camarão, entre outras, que a gente tem sempre bem investigar, que são os mais evidentes no processo de atopia alérgica ou até mesmo a rinite alérgica. Já vi o senhor falando sobre isso, mas é bom sempre lembrar, existem pessoas que têm uma alergia medicamentosa, né? Tem gente que tem alergia, por exemplo, o Sorine, né? A gente fica colocando, muita gente, eu vejo, né, um acessório que o soro aqui no nariz, e isso vira quase com uma rotina. O senhor já falou sobre isso, mas é bom a gente sempre lembrar. Tem uma irritação já daquele uso excessivo. Isso aí a gente chama de rinite medicamentosa. Há, nesse caso, o paciente que usa recorrente o Nelsoro, a nafazolina, que é o nome da droga, Nelsoro, Sorine, vai usar com frequência. Esse paciente que usa com frequência tem predisposição a criar um fator chamado rinite medicamentosa e vai mudar a mucosa, a pele de dentro do nariz, fazendo com que a gente mude a fisiologia, trazendo esse quadro de obstrução nasal recorrente, que só vai melhorar com o uso de Sorine, vai mudar a percepção de quando chega um alérgeno, quando chega sujeira no nariz, que o nariz a gente sabe, tem aquelas vibrícias, que são aqueles pelinhos do nariz, e microvírus, que são estruturas do nariz para proteção, para não chegar no pulmão, aquela sujeirinha que a gente respira no ar. E aí isso tudo vai alterar, fazendo com que piore a qualidade de vida do paciente, trazendo alguns outros problemas. Muito bem. Eu tenho tanto assunto, doutor, para a gente falar aqui, a exemplo do ronco. Eu vi um amigo nosso aqui recente, a gente fazendo essa propaganda do ronco. Vamos tratar, doutor Henrique tem especialidade nisso. E o cara, rapaz, eu tenho que procurar porque eu estou quase separado da mulher. Ele disse, pensa numa causa de separação que ninguém dá importância, mas é sério. Não, Rafael, mas vou me abraçar com o seu comentário. Mas ela já me deu uns empurrão já, viu? Quando a mulher começa a empurrar, né? É porque o ronco tá alto. Você acorda, menino. Ei, o negócio tá incomodando já. A menina vai acordar também. Tá acordando a casa toda, né? E eu me acordo também às vezes, Rafael. Mas roncando, aí eu me acordo. Existe, né? Você dá um ronco tão grande que você mesmo se espanta, né? Opa, pera aí, calma. Doutor, agora não é só, a gente tá falando essa questão aqui de incômodo, mas é saúde, né? Porque o seu sono fica todo alterado. Com certeza. Em relação ao ronco, é muito importante, não só em crianças, pasmem, mas crianças também roncam e é uma situação patológica. Hoje a gente vai levar em consideração os adultos, que são nossos ouvintes, mas lembrar que crianças que roncam também devem passar por uma avaliação com um otorrinolaringologista. Isso aí vai ser pauta para o nosso programa daqui. Eu já vi muito pai preocupado, que o filho ronca muito. Ronca igual adulto, que situação é essa? Mas em relação ao ronco no adulto, está relacionado a inúmeros fatores, tá? O peso está relacionado, questões obstrutivas da garganta também estão relacionados, e aí altera bastante a qualidade do dia da pessoa. O sono são 4 fases primordiais do sono, certo? Nessas fases, a que a gente fica mais relaxado é o sono REM. Em suma, é o sono que vai fazer a gente roncar mais. E aí, esse sono é o que vai revigorar a qualidade, revigorar o sono, revigorar o que é que você passou durante o dia e vai fazer aquele descanso maior à noite. Então, está atrapalhando o sono REM, você vai, às vezes, vai fazer com que você não tenha qualidade melhor no outro dia. Então,
alterando o sono, você perde a qualidade do dia, sonolento durante o dia, vai estar sempre, vou esperar uma consulta, vou esperar alguém, vai dar um cochilo, vou dirigir, sem querer, vai dar aquela sonolência durante o dia, e aí a qualidade de vida é diminuída. Tem pacientes que me chegam, doutor, eu durmo a noite todinha e acordo, parece que um trator passou em cima de mim. Isso não é normal, certo? Então a gente tem que fazer avaliação, tem que fazer uma polissonografia. Doutor, e que exame é esse? É um exame para a gente saber a causa específica do seu ronco. É uma questão neurológica, uma questão obstrutiva, para que a gente possa melhorar a qualidade, assim, investigando e tratar, melhorando a qualidade de vida do paciente. Porque quando você tem o sono interrompido, você com certeza vai ter resultados negativos durante o dia. Não trabalha bem, se irrita fácil, dirige mal, enfim, anda mal-humorado. Tem gente que perde o trabalho. Justamente. E ainda mais, a esposa vai ficar com raiva de você no outro Vai dia. também. Vai Dar tudo certo. Aí, Rodrigo, começa aí assim, você vai dormir na rede, viu? Durma aqui não, porque não tem quem aguente. Infelizmente. Agora, o senhor falou sobre isso, doutor Henrique. Acontece realmente das vias estarem obstruídas. O cara não sabe. Então, obstrução. Então, a questão obstrutiva mais recorrente na parte da faringe, certo? Na garganta. Sim. Que até um determinado tempo, a partir dos 40 anos, 30 anos, que é mais evidente, dos 40 mais, a gente tem uma fragilidade nesses músculos da garganta. E aí essa fragilidade vai fazer com que colabe, feche a via aérea e comece o ronco. Aquele fator do estrondor do ronco é o atrito com a via aérea que vai fazer com que ouça aquele barulho forte. Então é isso que a gente percebe. Às vezes a obstrução nasal também está relacionada, mas não tão relacionado com a apneia do sono, que é a parada respiratória durante a noite, que é o que mais é evidente nos roncos, que é preponderante. Então ele tem um quadro relacionado com o ronco, é essa apneia, a parada respiratória durante a noite. Rapaz, a apneia eu estava acompanhando, doutor, é um negócio muito sério. A mulher diz assim, o filho diz, olha, o ronco é tão grande que ele dá umas paradas. É um negócio impressionante, Rodrigo. O cara perde, parece que tá morto aí. O nosso organismo é inteligente, né? O cérebro é inteligente, dá como se fosse um start, né? Um aviso. Isso. Ei, cara, acorda. Isso aí são os micros despertares que a gente tem, tá vendo, Rodrigo? certo? Que apesar da gente não perceber que despertou... A gente não percebe, mas tá trabalhando ali, né? Isso, mas aí atrapalha naquele sono REM que passa do sono profundo para um sono um pouco mais leve, para que o paciente volte, para o paciente não, né? A pessoa volte a respirar para viver a vida. E olha, lembrando, aquela historinha, fulaninha, a senhorinha acordou morta. Não é acordou morta, é amanheceu morta. Às vezes pode estar relacionado com um quadro de apneia do sono, que o coração não aguentou, certo? E aí parou tudo. Então ela amanheceu morta por um fator relacionado à apneia obstrutiva do sono. Olha aí, tá vendo? Acontece demais. E outra coisa, eu já vi também alguns especialistas, acredito que o senhor passa também essa investigação, as pessoas, a gente já passa a se preocupar quantas vezes ele tem isso durante a noite, né? Porque inclusive o pessoal da cardiologia também tem relatos, né, que o coração, a tendência é você também desenvolver problemas cardíacos também, né, porque ali o coração sofre, são várias paradas, microparadas durante a noite, e vai se intensificando, né, se você não tratar. Isso. Colegas cardiologistas, quando investigam a pressão aumentada durante a noite, pode estar relacionado com esse quadro de apneia obstrutiva do sono. Então, na investigação cardiológica, geralmente, pacientes que têm esse quadro de uma pressão habitual durante o dia e à noite aumenta, que era para ser o contrário, certo? Geralmente eles investigam essa parte da apneia obstrutiva do sono, essa parte de roncar à noite, essa apneia, e aí essa investigação a gente tem a partir da polissonografia. Essa polissonografia é determinada por uma polissonografia de uma apneia do grau leve, moderada
e grave, de acordo com quantos eventos respiratórios tem durante a noite de sono. Olha, eu quero convidar você a fazer um trabalho, uma investigação com o doutor Henrique. Agora mesmo uma pessoa que eu vou preservar o nome, Rodrigo, esse assunto do ronco é sério. Aqui Parece um monte aparece. Exatamente, a pessoa que está dizendo, Rafael, é uma mãe. Meu menino está passando por tudo isso. Parece que eu estou vendo o que o doutor está falando. Olha, é escrito, o relato, ela disse, é a mesma coisa. Então ele disse, eu estou acompanhando isso de perto e quero ajudá-lo. Então eu vou passar aqui o contato para você fazer um agendamento na CB Clean. Às quartas-feiras o doutor Henrique está atendendo. Então próxima quarta-feira. Não vira o ano. Tem gente que está investindo tanto, né? Na roupa, na casa, uma reforma, uma coisa no Natal, troca de presentes, confraternizações. Olha, grande investimento é saúde. Então, não deixe terminar o ano sem você fazer uma consulta, viu, Armando? E avaliar, porque é o maior patrimônio. Não adianta pintar a casa e doente, não. Não adianta ter árvore de Natal e você está morrendo. Não adianta? Então, vamos cuidar. Olha, o doutor Henrique atende na CB Clean, é aqui na Clemente Pereira, após o Colégio da Luz, é fácil. O telefone de agendamento é o 98687 7554 98687 7554. Inclusive, se você não anotou, por favor, entre em contato comigo, com a rádio, que a gente vai passar. Eu quero, inclusive, entre em contato com a recepção, porque tem gente aqui querendo saber de valores, de tudo. Entre em contato com a recepção da clínica. E o ouvinte falando aqui da consulta. Essa aqui já está autodeclarada que ronca. Não vou dizer seu nome não, viu? Para preservar. Ela disse, está insuportável. Então pronto, é um assunto que mexe com as pessoas. Então procure o doutor Henrique e ele vai te ajudar. Doutor Henrique, muito obrigado. Hoje foi uma entrevista esclarecedora e eu quero desejar sucesso nos atendimentos e dizer a todas as pessoas, procure cuidar, porque a sua saúde deve estar em primeiro lugar. Quero agradecer a todos os ouvintes aí, a bancada do Correio da Manhã. Rafael Sam, muito obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, antes de acabar o ano, eu passo por aqui de novo para esclarecer algumas outras dúvidas que aparecerem por aí. Ele vai voltar, com certeza. 8h38, Sistema Correio de Comunicação, não há distância que nos separe.